Fala Digi Escolhidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os Cavaleiros Reais. E na nossa série, finalmente a gente chegou ao segundo Cavaleiro Real que foi apresentado durante Digimon Frontier. A gente vai estar hoje falando sobre o Dynasmon. Então, vamos começar, pessoal? Vambora! Então, pessoal, falando sobre o Dynasmon hoje, né, também conhecido por muitos como o grande parceiro do Lord Knightmon, né, apareceu primeiramente em Digimon Frontier também, juntamente ao Lord Knightmon. Lá eles não eram exatamente os mocinhos, muito pelo contrário, eles meio que trabalhavam para o grande vilão da história, que no caso era o Lucemon, né. O que acontece, pessoal, é que existe um certo motivo para o Dynasmon trabalhar da forma que ele trabalha, né? Muito diferente do Lord Knightmon. Mas vamos começar do começo. Então, o Dynasmon é o tipo do Digimon que é muito honrado. Inclusive isso está na descrição dele. Ele preza principalmente a ser um cavaleiro, né? E servir ao seu Bushido, que significa literalmente seguir o seu próprio estilo, seu estilo de viver, seu estilo até de lutar, né? Mas ele é muito cavalheiro, ele trabalha dessa forma. A personalidade dele é de um cara bem sério, mas que ao mesmo tempo é muito respeitoso e que vai muitas vezes lutar até honradamente, né? Dito aqui, inclusive, que ele honra a devoção, a fidelidade e a cortesia. Tudo isso muito importante, muito legal. Só que daí você vai mais uma vez perguntar, mas pô, por que ele era um vilão em Digimon Frontier? Calma que a gente já vai chegar lá. O nome dele, pessoal, Dynasmon, é um nome bem interessante, porque Dynas, né, vem de dinastia, ou de dynasty em inglês, né, dynasty. Ele tem esse nome muito provavelmente pelo fato de que ele tem conexões com o Rei Arthur, das lendas arturianas, né. O Rei Arthur vem de uma família de sobrenome Pendragon, e Pendragon é um nome que significa basicamente chefe dragão, né? Então, eles se referem a dragões. E o próprio Dynasmon é baseado nos Wyverns, que são considerados um tipo de dragão, né? É um pouco diferente dos dragões medievais convencionais, mas ele também é. Então, ele tem o nome Dynasmon, que se refere a essa dinastia, muito provavelmente baseado na dinastia Pendragon, por isso que ele é baseado num tipo de dragão, né? Então o que acontece? Vamos falar agora do porquê que ele tem essa coisa de ele era o vilão em Digimon Frontier. O que acontece, pessoal, é que aqui na descrição dele é dito que ele segue uma lealdade inquestionável quanto ao seu mestre, ao seu Lorde. Então, normalmente você vai ver o Dynasmon como um dos 13 Cavaleiros Reais que trabalha para Yggdrasil. Então, nesse caso, Yggdrasil vai ser o Lorde, vai ser o mestre do Dynasmon. Então, ele vai ter uma lealdade inquestionável por Yggdrasil. E uma coisa que é muito importante que está sendo citada aqui agora é que não importa que tipo de ação, que tipo de personalidade, que tipo de coisas o mestre dele faça, ele vai ser leal a ele, não interessa. Então, se o mestre dele for do mal, fazer coisas do mal, isso não importa. Não importa pra ele. Ele vai trabalhar, ele vai ser leal ao mestre dele da mesma forma. E se a ordem que o mestre dele passar pra ele for, vai até lá e destrói aquele vilarejo que tá cheio de Digimons do bem, ele vai até lá e vai fazer isso, porque pra ele essa é a coisa certa a se fazer. Ele tá obedecendo ao seu mestre. Então, em Digimon Frontier, o Dynasmon obedecia ao Lucemon. E o Lucemon não é um Digimon do bem. E lá ele era o Lorde, ele era o mestre do Dynasmon. E por isso o Dynasmon se comportava daquela forma. Para ele, aquela era a forma correta de se comportar, era a coisa certa a se fazer. Diferente do Lord Knightmon, que já é um Digimon ruim, ele já faz as coisas ruins porque isso tá na personalidade dele. O Dynasmon meio que acompanhava o Lord Knightmon nas coisas, porque essas eram as ordens passadas pelo Lorde do Dynasmon, né? Então, maravilha, aqui a gente já entende basicamente como funciona a personalidade dele, que foi retratada em Digimon Frontier principalmente, né? Então, a gente vai falar agora basicamente das habilidades que ele tem, né? Os poderes que ele tem. Obviamente que ele é um Digimon muito poderoso, é do tipo Cavaleiro Sagrado, assim como qualquer outro dos Cavaleiros Reais. Um Digimon de nível Mega mais forte do que Digimons de nível Mega convencionais.
É dito primeiramente aqui na descrição dele que ele tem os poderes do Wyvern. O que é um Wyvern? É basicamente um tipo de dragão, vocês já devem ter visto, eu vou colocar uma imagem aí. É um dragão que normalmente é retratado com apenas 2 pernas, não 4 como o dragão medieval. Os outros 2 membros dele, braços dele, ficam conectados com as asas, né? Então quando ele anda com essas mãos no chão, ele parece que está meio que arrastando essas asas pelo chão, né? E diferente dos dragões normais, medievais que você vê por aí, os Wyverns normalmente não gospem fogo. Eles são mais vistos pela sua ferocidade e suas garras e suas presas, seus dentes. Eles lutam mais dessa forma, né? Mais fisicamente do que usando fogo. Então o Dynasmon é retratado dessa forma muitas vezes. Ele não dá um bafo de fogo que sai da boca dele, não. Mas ele luta fisicamente muito bem e ele é muito feroz quando ele tá lutando. Então ele tem essa energia do Wyvern dentro dele, né? A segunda coisa que é dita aqui é sobre a armadura que ele veste, que é dita que é feita de um chrome digizoide de pureza muito alta. Significa que é o chrome digizoide que está num nível de resistência muito, muito alto. E a gente sabe que o chrome digizoide é o metal mais resistente do mundo digital e faz com que ele seja extremamente resistente. Não apenas por ele ser muito forte, isso daí já daria uma resistência muito alta para ele, mas também porque toda a armadura dele é feita de chrome digizoide. Muito legal, muito interessante, né? E daí a gente tem um terceiro ponto aqui, que é um ponto muito importante, tá? Porque é dito aqui, pessoal, que em um dos ataques dele, chamado Rugido do Dragão, ou Dragon's Roar, né? Ele canaliza energias que vêm de atributos de cada um dos 10 guerreiros. Quem são os 10 guerreiros? Eu vou mostrar ele pra vocês aí. Os 10 guerreiros são os 10 guerreiros que salvaram o mundo digital no passado. Inclusive, recentemente eu tenho falado deles aqui no canal. Basicamente, o Dynasmon consegue canalizar um pouco de energia de cada um deles. Então ele usa tiros de energia que saem da palma das mãos dele, né? Você vai ver que tem uns cristais vermelhos aparecendo na palma das mãos dele, que são dos atributos de cada um dos 10 guerreiros. Isso pode ter várias implicações interessantes aqui. Porque basicamente isso mostra pra gente que o Dynasmon tem um pouco de cada um dos 10 guerreiros dentro dele. O que com certeza faria dele muito, muito poderoso, porque a gente sabe que cada um dos 10 é muito forte. Mas se ele tiver apenas uma conexão com eles, isso não é muito forte. É apenas porque ele tem um pouco deles, no DNA deles. Provavelmente porque ele tem a energia do Wyvern, e os Wyverns são dragões e são coisas antigas e mitológicas também, né? Mas se ele realmente tiver um pouquinho de poder de cada um deles, isso realmente amplificaria muito as forças do Dynasmon, né? E faria com que esse ataque, o Dragon's Roar, fosse muito forte, né? Então muito impressionante isso, né? Interessante que a gente tenha um dos Cavaleiros Reais que tem uma certa conexão direta com os 10 guerreiros. Super legal isso. E o nome Dragon's Roar, pessoal, é interessante porque a gente tem um grupo de Digimons, né, um dos campos de Digimon, que é também chamado de Dragon's Roar. Então isso implicaria que o próprio Dynasmon tem uma certa conexão com esse grupo, talvez por causa desse ataque, né? Afinal, ele é literalmente um tipo de dragão, né? É a energia que ele tem. E daí ele tem um segundo ataque, que é um ataque muito incrível que ele usa. Inclusive, se você jogou vários jogos de Digimon, você já deve ter visto um Dynasmon usando esse ataque, que chama Breath of Wyvern, ou o bafo do Wyvern, né? Basicamente, ele canaliza toda a energia do corpo dele, e essa energia do corpo dele sai do corpo dele, cria uma aura roxa em cima dele, com o formato de um Wyvern mesmo, feito de energia, e ele joga esse Wyvern feito de energia, que vai, tipo, voando na direção dos inimigos dele, de encontro com eles, né? É muito interessante, é dito que ele tem essa energia dos Wyvern dentro dele, então ele meio que mostra o formato dessa energia no formato de um Wyvern mesmo, que ataca os inimigos também, né? Então, pessoal, esse é o Dynasmon. Dentre todos os Cavaleiros Reais, ele é um dos mais simples, mas mesmo assim eu gosto muito dele. Então uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito dele são as cores que são usadas para ele. Esse roxo misturado com branco, né, um roxo meio claro assim, e com detalhezinho dourado, é muito bonito, né? Sempre gostei dele, principalmente por causa de aparência. Então, esse foi o Dynasmon, pessoal, e agora a gente vai estar falando sobre a forma que ele assume quando ele consegue o Anticorpo X. Então, vambora! Então, pessoal, falando do Dynasmon X agora, né? A forma que o Dynasmon assume quando ele consegue o Anticorpo X. Dentre os Digimons X, dentro dos Cavaleiros Reais, ele é um dos mais antigos. Ele foi criado há muitos e muitos anos atrás já.
Graças a isso ele tem uma descrição um pouco mais simplificada. Inclusive ele não tem uma das Ultimate Battles mostradas aqui, né? Uma das armas especiais que os Cavaleiros Reais na forma X possuem. Provavelmente no futuro ele vai ganhar uma também, mas até agora a gente não tem nem notícia de uma e não está citada aqui na descrição dele, tá bom, pessoal? Se você quer saber do que eu tô falando sobre Ultimate Battle, são um tipo de espadas especiais, checa os outros vídeos dos Cavaleiros Reais dessa série, você vai ver alguns que eu cito elas lá, tá bom? Então, é dito aqui, pessoal, que assim como qualquer outro Digimon X, quando pega o Anticorpo X nele, ele se transforma, o Digicore dele basicamente mostra realmente do que aquele Digimon é capaz. E nesse caso, são as energias do Wyvern que ele tem dentro do corpo dele. Então essas energias são colocadas pra fora, demonstram do que elas realmente são capazes. Então ele assume uma forma muito mais feroz. Isso vem na aparência dele. Então se você olhar pra ele, ele realmente parece um grande X enorme, assim, de armadura cheio de pontas e lâminas, né? Ele fica até com uma aparência um pouco mais de dragão do que ele tinha como Dynasmon, que ele se parecia mais com o Cavaleiro, né? Então várias pontas por todo lugar que você olha na armadura dele, lâminas, pontas e tudo mais, né? Então, uma coisa que mudou nele, pessoal, que é dito aqui na descrição, é a armadura dele. A armadura dele anteriormente era feita de chrome digizoide, e agora ela é feita especificamente de chrome digizoide azul, também nas asas dele, né? Por que o chrome digizoide azul é tão importante? Isso eu também expliquei no vídeo sobre o Woolforce Vidramon, que também possui esse chrome digizoide. Porque ele é um chrome digizoide que dá poderes para o seu usuário de velocidade e de agilidade. Então, normalmente, os Digimons que têm esse chrome digizoide azul são muito mais rápidos do que o normal, né? E o Dynasmon possui bastante dele, por todo o corpo dele. Então é dito que ele por possuir essa armadura leve e que proporciona velocidade e agilidade, mesmo ele sendo um Digimon pesado, porque ele é um Digimon bem grande e pesado, né? Quando ele bate as asas dele, ele alcança alturas inacreditáveis. E no ar, ele voa excepcionalmente bem. Então ele é conhecido como, dentre os Cavaleiros Reais, aquele que luta nos céus, voando da melhor maneira, né? É aquele que, se um dos Cavaleiros Reais falar assim, olha, a gente precisa de um Cavaleiro Real que lute muito bem no ar, nos céus, faça combate nos céus, o Dynasmon X é o primeiro que é escolhido, né? Mesmo a gente sabendo que outros também voam, como por exemplo o Examon. Nesse caso o Dynasmon X é excepcional, né? Super legal isso, até porque os Wyverns são dragões que voam bastante, né? Como eu disse, eles têm apenas duas pernas, mas os outros dois braços deles ficam conectados com as asas, né? Então é interessante que eles tenham feito referência a ele lutar bem nos céus, que também tem a ver com os Wyverns, né? Então essa energia dele foi colocada para fora de uma forma muito mais poderosa, né? Agora, o que vai demonstrar nele também muito mais ferocidade. Ele vai se comportar mais como um dragão, provavelmente. Vai ser também muito mais complicado de você estar lutando com ele. Ele vai demonstrar mais um lado mais animalesco dele, muito provavelmente, né? Ele tem um ataque novo chamado Dragon's Gust, né? Basicamente, tornado ou ventos fortes do dragão, onde ele voa no ar e ele mira seus chifres. Então quando ele começa a voar na direção dos seus inimigos, aparece que nem uma aura de energia em volta do corpo dele, e ele se choca com seus inimigos. Então muito provavelmente uma aura parecida com o corpo do Wyvern, né? Parecido com o ataque antigo dele que chamava Breath of the Wyvern. Provavelmente é isso que acontece. Então, pessoal, dentre os Cavaleiros Reais, na forma X, ele é o mais simples de todos. Inclusive, tudo que dava pra falar dele, eu já falei, basicamente, né? Uma coisa que é interessante é que quando ele foi criado, muitas pessoas tinham ficado eles estranharam, né? A aparência do Dynasmon X. Porque o Dynasmon parecia mais um cavaleiro. Ele tinha umas armaduras complexas até, mas não tanto assim. E quando ele assume essa forma, ele fica entre um dos mais complexos de você entender o corpo dele direito. Mesmo se você olhar pra ele assim, né? Mas ao mesmo tempo ele fica muito legal. Eu acho ainda ele muito interessante. Quanto ao X, né? Normalmente os Digimon X têm um X no corpo deles. É o formato que as asas dele assumem nas costas dele, né? Ele fica com as asas em formato de um X, 4 asas, 2 para cima e 2 para baixo. Então, pessoal, esse foi o Dynasmon X. E agora, para encerrar o vídeo, a gente vai estar falando sobre a conexão com as lendas arturianas. Então vamos lá. Então, pessoal, falando sobre os Cavaleiros da Távola Redonda, que provavelmente deram origem para o Dynasmon.
Então, tem 3 Cavaleiros da Távola Redonda que eu acredito que tenham conexões com ele, né? Isso é uma coisa que eu pesquisei, que eu dei uma olhada aqui. Então, se você é uma pessoa que entende um pouco mais de Cavaleiros da Távola Redonda, já leu e tudo mais, talvez você veja de uma outra forma, mas eu vou citar os 3 aqui. Então, o primeiro dos 3 vai ser o Lancelot, né? Por quê? Porque, bom, a gente viu que o Dynasmon é basicamente um dos mais leais dentre todos os Cavaleiros Reais. Não importa quem seja o mestre dele, como o mestre dele se comporte, ele sempre vai ser leal. E o Lancelot tinha a fama de ser um dos mais leais de todos os Cavaleiros da Távola Redonda, se não o mais leal de todos eles, né? Então eu acho que isso serviu um pouco de base para ele. E quanto ao nome dele, né, a gente vê que tem a ver com dinastia, né? E ele ser um dragão, como eu disse antes, dinastia dos dragões, provavelmente a dinastia Pendragon, que é o sobrenome atribuído ao rei Arthur. Então, nesse caso, ele ser um cavaleiro leal e muito cavalheiro e que segue uma conduta, né? Ele seria mais baseado em um cavaleiro como Lancelot, né? E ele seria leal ao rei Arthur Pendragon, no caso, seria o mestre dele. Não importa o que o rei Arthur Pendragon fizesse, ele seria leal ao rei, né? Seja lá o que aconteça. Então, esses 2 para começo de conversa. Mas o terceiro, pessoal, eu escolhi ser o Agravain, né? Então, Agravain, acredito que eu estou pronunciando o nome dele certo, era um dos Cavaleiros da Távola Redonda, que ele era meio que do mal, assim, né? Mas ele não era exatamente do mal. Ele era também muito leal, ele era também muito capaz de fazer coisas heróicas, como era dito nas descrições dele, mas, ao mesmo tempo, ele era considerado meio do mal às vezes, porque ele fazia algumas coisas ruins, porque ele falava algumas coisas ruins, então ele tinha uma índole meio complicada, né? Ele era meio ruim de certa maneira. Então eu achei que isso combinou com o Dynasmon, por quê? Porque apesar do Dynasmon ser leal, ele ser muito leal, fazer as coisas que são mandadas pra ele, se o mestre dele for ruim, como aconteceu em Digimon Frontier, o Dynasmon vai acabar fazendo coisas ruins. Além disso, ele é muito feroz, até porque ele tem a energia dos Wyverns dentro dele, e então ele tem esse lado meio ruim dele, né? Então eu acho que ele combinou bastante com o Agravain aí, e é isso, pessoal. Então, como eu sempre digo, se você sabe um pouco mais das lendas arturianas, leu as histórias da Távola Redonda, deixa aí nos comentários se você acha que o Dynasmon é baseado em outros dos cavaleiros, em outras partes das histórias da Távola Redonda. É muito interessante saber que tem coisas diferentes por aí, né? Mas comentem tudo o que vocês acharam, tanto do Dynasmon quanto do Dynasmon X. Por favor, seus comentários são muito importantes. Vou pedir também que, se possível, como sempre, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para terem mais notificações. E se vocês quiserem se tornar membros do canal, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dia Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!